Fala, meu pequeno gafanhoto, professor Maico aqui com mais um vídeo. Você está no Praticando Matemática, simplesmente o maior e o melhor canal de matemática para concursos militares do Brasil. Hoje eu vou resolver a prova, cara, oficial CBMERG 2024. Prova para você ser oficial do Bombeiro aqui do Rio, que aconteceu no dia 21 de abril de 2024. Provinha muito bacana. São várias questões interessantes, então se você quer se preparar para esse concurso ou tá vendo esse vídeo aqui, se preparando para outro, vem que vai ser uma revisão muito legal. Chega de voadora deixando o seu like e claro, né, não menos importante, se você está se preparando, está com muita dificuldade, quer se dar bem na matemática desse concurso, na descrição vai ter o link do nosso preparatório de matemática para a prova CFO CBMERG, para você ir do zero até o avançado, lista de exercícios resolvidos em vídeo, monitoria, tudo que você precisa para macetar essa prova aqui, como vários alunos nossos macetaram, beleza? Então vem comigo na primeira questão, que é a questão de regra de 3 composta barra simples. Como assim, Maicon? Regra de 3 composta barra simples. É uma questão que tem a cara de regra de 3 composta, mas quando você resolve, ela sai para uma regra de 3 simples. Você vai entender comigo aqui no enunciado. João possui em seu sítio 100 galinhas e quantidade de ração suficiente para alimentá-las por 30 dias. Entretanto, após 15 dias, João vende 40 galinhas. Aí você tem aqui o comando, né? O restante de ração vai durar por mais quantos dias? Vem comigo aqui no seguinte, ó. Vamos montar a regra de 3. Eu vou colocar galinha, tá beleza? Eu vou colocar aqui dias, que a ração dura, perfeito? E eu vou colocar aqui a quantidade de ração. Então, no começo, você tem aqui 100 galinhas. E quantos dias? Cara, após 15 dias. Então, o primeiro ciclo já foi. Então, o número de dias não é 30. Aqui que eu acho que muita gente se enrolou na resolução dessa questão. Então, 100 galinhas, em 15 dias, elas vão consumir metade da ração. Maicon, a ração eu não sei. Eu vou chamar de X e a metade da ração vai ser o quê? X sobre 2. Maicon, não entendi. Me ajuda. Olha só. A quantidade era para alimentar por 30 dias. Eu tinha ração para alimentar por 30 dias. Após 15 dias, ou seja, a quantidade já foi a metade, porque eu tinha ração para 30, já passaram 15. Então, já foi metade da ração. Show? Então, se a quantidade for X, eu consumi, elas consumiram, na verdade, a metade. X sobre 2. Tudo bem? Em 15 dias. 30 era o total, então elas já consumiram metade da ração nesses 15 dias. O que vai acontecer? Depois de 15 dias, ele vai vender as 40 galinhas, ou seja, esse número aqui vai cair de 100 para quanto? Para 60. Por quê? Porque você tem que tirar as 40 galinhas restantes. Tudo bem? E aí a pergunta dele é quantos dias vai durar a ração restante após esse processo. Então, aqui vai dar X. E qual é a ração que sobra, gente? Se eles consumiram a metade, o que está sobrando é o quê? A outra metade. Então, você vai ter aqui X sobre 2. Beleza? Regra de 3 composta. Só que por que eu falei que é uma regra de 3 composta que parece mais simples? Porque aqui ó, você pode ignorar. Por que você pode ignorar? Pelo simples motivo de, como a coluna está com o mesmo valor em cima e embaixo, na hora que eu distribuo ali na regra de 3 composta, vai cortar e vai dar 1. Então, agora a gente vai só analisar as grandezas de galinha com dias, tudo bem? Observa que o número de galinhas ele diminuiu. Show? O tempo que essa ração vai durar vai aumentar ou vai diminuir? Cara, eu tenho menos animais comendo. Logo, o tempo que aquilo ali vai durar vai aumentar. Como as setas ficaram para sentidos opostos, ficam as grandezas inversamente proporcionais. Então, você multiplica essa brincadeira em linha. Então, para você finalizar essa questão aqui, basta você fazer 100 vezes 15 é igual a 60 vezes x. Tudo bem? Já vou cortar esse aqui com esse aqui. Vou ficar com 150 é igual a 6x. Beleza? Conclusão. 150 dividido por 6 é igual a x. Logo, o nosso x vai ser igual a quanto? Nosso x vai ser igual a 25. 25 vai dar a nossa gloriosa letra E. Excelente questão. Fica um pouco confuso aqui, ela não era difícil, mas a interpretação ela era um pouquinho mais chata. Eu acredito que muita gente se enrolou na montagem dela, porque colocou ali 30 nos dias e aí vai acabar que ia se embananar no final das contas, tudo bem? Próxima questão,
Questão 32, que fala de equação polinomial, cara. Uma questão muito bacana que você basicamente precisava testar as alternativas. Era o melhor caminho, era o teste das alternativas. Como assim, Michael? Então, vem comigo aqui o seguinte, ó. Essa equação tá assim, ó. X ao quadrado mais 12 sobre x é igual a 19. E ele quer saber olha que coisa bonita, ó, uma das raízes. Coisa linda. Por quê? Você vai tirar aqui o MMC e vai fazer o seguinte, ó, tirando aqui o MMC, coloca um aqui. E aí eu tenho que tirar o MMC de x com 1. E eu já falei em episódios anteriores que o MMC de qualquer coisa com 1 é aquela qualquer coisa que você está lidando. Então, quem é o MMC de x com 1, gente? É o próprio x. Então, você vai dividir aqui, ó, x dividido por 1 vai dar x dividido por x vai dar 1, x dividido por 1 vai dar x. O que você faz com isso aqui agora? Você multiplica pelo que está em cima. Aí nós vamos ficar com x vezes x ao quadrado, vai dar x ao cubo. 1 vezes 12 vai dar quanto? 12 e 19 vezes x vai dar 19x. Dá uma organizada nessa equação, vai ficar x ao cubo, passa o 19x para cá, ele vai trocar o sinal, mais 12 igual a 0. E aí, essa aqui é a minha equação que eu tenho que resolver, escrita de uma maneira um pouco mais fácil. Eu já poderia eliminar, de imediato, a letra A. Que eu sei que x igual a 1 não pode ser raiz, não preciso nem testar. Por que eu sei que x igual a 1 não pode ser raiz? Porque num polinômio, numa equação polinomial, quando você soma os coeficientes, então, por exemplo, aqui, ó, antes do x ao cubo tem 1. 1 mais 12 dá 13. 13 menos 19 não dá 0. Se a soma dos coeficientes de um polinômio, presta atenção nesse bizu. Se a soma dos coeficientes de uma equação polinomial for igual a 0, o 1 é raiz. Isso é uma das técnicas que a gente fala pro cara fazer assim, ó, ataca logo assim para ver se você vai achar o 1 como raiz, beleza? Então, como isso não acontece, eu sei que o 1 não é raiz, belezinha? E aí, o que você teria que fazer, então, que eu acho que é o caminho mais, vamos botar assim, fácil nessa questão, pelo tipo de pergunta que ele fez? Testar. Se o cara é raiz, você testar os valores. Então, por exemplo, ó, se eu colocar o x igual a 2 na minha equação, vai dar 0? Porque se for raiz, vai ter que zerar. Então, você vai ficar com 2 ao cubo menos 19 vezes 2 mais 12. E ver quanto que dá isso. Tá legal? Observa que isso aqui vai dar 8 menos 19 vezes 2 vai dar 38. E aqui vai dar 12. Claramente, já dá para ver que isso aí não vai dar 0. Claramente. Então, o x igual a 2 não pode ser. Coloca x igual a 3 para ver o que acontece. Se eu colocar x igual a 3, você vai ficar aqui com 3 ao cubo menos 19 vezes 3 mais 12. Tudo bem? Então, você vai ficar com 27 menos 57 mais 12, que também claramente dá para você ver que não vai dar 0. Agora, se você colocar o 4, cara, quanto que vai dar essa brincadeira? Ó, se eu colocar o x igual a 4, eu vou ficar com 4 ao cubo menos 19 vezes 4 mais 12. E aí, 4 ao cubo vai dar 64, tudo bem? 19 vezes 4 vai dar 76. E aqui mais 12. Observa comigo no replay que 64 com 12 dá 76. E 76 menos 76 vai dar 0. Opa! Se deu 0, então aquilo ali é a raiz. Então vai ser a nossa gloriosa letra D. Essa era uma das maneiras fáceis de você encontrar essa solução pelo tipo de pergunta. Se você conseguisse encontrar outra raiz dessa equação, você podia fazer o método de Brio-Ruffini e tal, fazer a continha ali. Mas, nesse caso, como ele já te perguntou uma das raízes, cara, e a equação não é com números mirabolantes e nada demais, cara, dá para você testar e você conseguia com certa facilidade encontrar o resultado dessa questão aqui sem nenhum problema adicional. E olha só, se você quer ser aprovado, você tem que deixar o like nesse vídeo, tá? Porque quem não deixa like não é aprovado no concurso. Então, não cai na maldição do like, deixa um like já se você está gostando desse conteúdo, beleza? Questão 33, questão de geometria analítica, equação da circunferência. E é uma questão muito bacana, porque ela faz assim, ó, vem comigo no comando, ó. Eu tenho essa circunferência, beleza? E o ponto que pertence a essa circunferência, que está mais próximo do eixo y, é... Cara, essa questão é muito legal. Por quê? Para você fazer ela, você precisava lembrar da equação reduzida da circunferência, que é x menos a ao quadrado
mais y menos b ao quadrado é igual a r ao quadrado. Então, você tem uma circunferência, show. O centro tem um ponto que a gente chama de AB, e claro, como é uma circunferência, ela vai ter um raio, tudo bem? Então, aqui vai te dar o valor do centro da circunferência. E aqui vai te dar o valor do raio ao quadrado. Então, observa que eu já consigo, de imediato, identificar qual é o centro dessa minha circunferência. Qual é o centro da minha circunferência? Se aqui é menos 4, ó, x menos a. O a está sendo o quê? O a está sendo 4 positivo, porque o menos já é da fórmula. Então, aqui eu estou com 4 positivo no valor do x do centro. E aqui, ó, está mais 5. Por que está mais 5 se a fórmula é menos? Porque o valor era negativo. Menos 5 com o menos da fórmula faz ele virar positivo. Então, acaba que aqui é 4 e menos 5. Qual é o raio dessa Brinks aí? Gente, se aqui está 4, r ao quadrado é igual a 4. Então, você vai passar como raiz para o outro lado, o r é a raiz de 4, o r vai ser quanto? 2. O raio é igual a 2. Tá, Michael, mas o que isso tem a ver? Porque a melhor maneira de você resolver essa questão é trabalhar com o desenho. Caraca, Michael, é sério? É sério, pô. Você vai trabalhar com o desenho. Então, olha só. Você vai fazer aqui o plano cartesiano. Olha só. Plano cartesiano. Eixo X. Eixo Y. Tá, beleza? Vou marcar aqui o ponto, ó. Ó, quando o X vale 4, o Y vale menos 5. Tá. Aqui é o meu centro. Tudo bem? E o raio vale 2. Cara, como assim o raio vale 2? Ó, o raio vale 2. Então, olha só. Você puxa aqui, ó, um pedaço de 2 para cá. Se eu botar um pedaço subir no 2, então menos 5. Se eu vou subir 2, menos 4 e menos 3. Beleza? Se eu for descer 2, menos 5, menos 6 e menos 7. Então, aqui vai bater no menos 7. Tudo bem? Aí, ó, por que eu estou fazendo isso? Eu vou fazer o desenho e pelo desenho você vai conseguir safar. Então, aqui, ó. Aqui eu vou andar 2, porque aqui é o raio. Se aqui é 4 e eu ando 2 para trás, então aqui vai bater. Aqui vai bater no 2. E se eu tenho 4 eu vou ter que andar 2 para frente por causa do raio, aqui vai bater o 6. Tudo bem? Então aqui, ó, se eu faço aqui mais ou menos o desenho, não vai ficar 100% perfeito. Fica uma parada assim. Você resolve o teu problema. Caramba, Michael, como que eu resolvi meu problema? Cara, ele quer o ponto mais próximo do eixo Y. Observa que o mais próximo do eixo Y é esse ponto aqui, ó, que é quando o x vale 2, o y vale quanto? Menos 5. A melhor maneira de você fazer aqui, no caso vai ser a letra E, essa questão era trabalhando com o desenho, só dominando ali a equação da circunferência, entendendo a circunferência no gráfico da geometria analítica, você resolvia teu problema, cara. Questão boa, né? Excelente questão. Vamos lá para a próxima questão, que é uma questão de geometria plana muito clássica. E aí, cara, já fica no final do vídeo eu vou fazer um parecer do que eu achei da prova, mas você vai ver que a maioria das questões dessa prova são questões clássicas. O que é uma questão clássica? É uma questão que é muito batida já de episódios anteriores, de até mesmo outras provas, cara. Então, é uma questão muito clássica, essa questão. Por exemplo, o cara que está no nosso preparatório lá, fazendo áreas, na lista de exercícios ele faz umas 3, 4 dessa aí na fixação. É uma questão muito clássica, que diz o seguinte, ó. Uma parede retangular de 5,2 metros de comprimento por 2,4 metros de altura deve ser cobertas por quadrados de 20 centímetros de lado. O número de azulejos necessários para ele cobrir essa parede é de... Então, vamos lá. Como é que a gente vai fazer essa brincadeira aqui? Vou fazer aqui o desenho. Não precisava, se você já conseguisse visualizar isso na sua cabeça. Acabou, não tem problema. Você tem ali uma parede com 5,2 metros de comprimento, 2,4 metros de largura. E aí ele vai colocar vários azulejos que são quadradinhos por lado 0,20, né? Então vai ser 0,20 metros, né? Mas é 20 centímetros. Então, vários azulejos que o lado vale quanto? 20 centímetros. O que eu vou fazer aqui nessa questão, cara? Primeira coisa, eu vou fazer uma conversão de medidas. Eu vou trabalhar tudo na mesma medida. Ou seja, eu vou transformar o meu metro para centímetro. Lá na tabela de medidas, ó, de metro para centímetro, você tem que andar 2 casas, né? 1, 2. Ou seja, você multiplica por 100. Então, 5,2 metros, ó, andando 2 casas para a direita, ó,
Uma, duas, fica 520 centímetros. E 2,4 metros fica 240 centímetros. Beleza? O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou calcular a área dessa brincadeira. Como é que é a área de um retângulo? É base vezes a altura. E se eu estou trabalhando ali com base vezes altura, ó, vai ficar 520 vezes 240, o que vai me dar como resultado 124.800 centímetros quadrados. Perfeito? Excelente. Só que olha só, isso é a área da parede toda. Eu quero saber quantos azulejos eu consigo colocar aí. O que eu vou fazer aqui então? Eu quero calcular agora qual é a área desse azulejo, que eu vou chamar de área 2. Então, como é que é a área de um azulejo? Já que ele é um quadrado, a área de um quadrado é lado ao quadrado. Então, fica 20 ao quadrado. E quem é 20 ao quadrado? 20 vezes 20. Então, a área dele vai dar igual a quanto? Vai ser igual a 400. Cara, acabou o problema. Por quê? Porque você pode fazer uma regra de 3. E, claro, se você tivesse resolvido isso aqui, transformando centímetro para metro, não tem problema também, tá? É só uma opção de escolha sua em relação à unidade de medida. E aí, para finalizar, ó, se um azulejo tem área de 400, X vão ocupar a área de 124.800. Grandezas diretamente proporcionais, você pode multiplicar cruzado e ser feliz, né? Então, você vai ficar com 124.800 é igual a 400x. Posso cortar esses dois zeros aqui para facilitar meu trabalho. Fica 1.248 é igual a 4x. 1.248 dividido por 4 é igual a x. Quanto que vai dar essa divisão? 1.248 dividido por 4 vai te dar como resultado o glorioso 312. O 312 é a nossa gloriosa letra B de bola. Questão muito clássica, como eu disse, cara. A gente sempre prepara as listas lá com um nível de dificuldade boa, com muita questão para o cara aprender, e isso aqui está lá na fixação do nosso material. Aluno nosso certamente acertou essa questão aqui sem nenhum problema adicional. Show do milhão? Seguindo o fluxo, questãozinha de sistema de inequações. Questão muito boa, onde o cara precisava ter só uma sacadinha aqui, um pouquinho só maliciosa, que é o seguinte, ó. Sabe-se que dois números inteiros x e y, e aí acontece essa ocasião aí, o valor mínimo de y é... Cara, a primeira coisa que você tinha que pegar aqui é o seguinte, ó. Essa chave significa o e, são coisas simultâneas, tá? Então, olha só, eu vou resolver essa inequação aqui do x menos 6 menor ou igual a zero. Tá legal? Quando você resolve isso aqui, você fica com x menor ou igual que 6. Ou seja, você vai ter um intervalo, aqui você tem um 6, e aí você vai ter aqui ó, todos os números que vêm antes do 6 fazendo parte da solução daquela inequação ali. Tá legal? Quando você manipula a de cima, que é 2x mais y tem que ser maior que 10, quando você isola o y, você vai ficar com y tem que ser maior que 10 menos 2x. E aí você não consegue mexer mais porque você tem duas incógnitas. Aí o que você tem que pensar? Ele quer o valor mínimo de y, beleza? O valor mínimo de y. E x e y são números inteiros. Então, ó, o 6 é solução, o 6 é solução, o 5 é solução, o 4 é solução, o 3 é solução, o 2 é solução, o 1 é solução. Tá legal? Porque isso só quer os inteiros. Ali eu preenchi a reta toda como se fosse um intervalo real, mas ali só está trabalhando com números inteiros. Qual é o primeiro inteiro que está no conjunto de solução do x, que o x pode assumir? É 6. Tá legal? Então eu vou substituir o 6 na minha expressão ali do y. O que vai acontecer quando eu faço isso? Quando eu faço isso, eu fico com y tem que ser maior que 10 menos 2 vezes 6. Ou seja, y tem que ser maior que 10 menos 12. O y tem que ser maior que menos 2. Se eu pegar o 5, só para você entender o que vai acontecer aqui agora. Se eu pegar o 5, vai ficar y tem que ser maior que 10 menos 2 vezes 5. Y tem que ser maior que 10 menos 10. O y tem que ser maior que 0, que já está na frente do menos 2. Tá legal? Então, a partir do momento que eu pego o primeiro aqui, e jogo aqui na minha expressão do y,
eu já tenho ali o ponto inicial. Todos os outros que eu pegar para trás do x, porque é só você pensar, né? Quanto for maior o valor de x aqui, ó, quanto for maior o valor de x aqui, você vai ter um resultado. Só que o que vai acontecer? O x ele não aumenta, o x ele diminui, beleza? O x ele diminui. Se eu estou colocando o menor valor de x aqui, ó, quanto menor for o valor de x que eu coloco aqui, maior vai dar o valor do y. Maior vai ser a expressão. Igual aqui, eu coloquei o 5, já deu 0. 0 é maior que menos 2. Tá legal? Ele quer o valor mínimo de y. Então, para eu ter o valor mínimo de y, eu vou ter que pegar o valor máximo de x, que é esse 6 que está aqui, que é o extremo do intervalo. E isso vai dar y maior que menos 2. Aí tu vai falar, tá, Maicon, mas e aí? E agora? Muita gente errou essa questão aqui, tá? Marcou o menos 2. Ou marcou o menos 3. Caiu na pegadinha. Porque se o y ele é maior que o menos 2, então o menos 2 não está na brincadeira. O próximo seria quem? O próximo número que estaria aqui seria o menos 1. Depois seria quem? O 0. Depois seria o 1. Depois vai ser o 2. Depois vai ser o 3. Que é o que vai acontecendo conforme você for pegando os valores de x, vai te dando essas outras soluções. Tudo bem? Só que aí, a menor solução que você vai ter é o menos 1. Por quê? Menos 2 ele não pode ser, tá vendo? Y tem que ser maior que menos 2. Qual é o cara que é maior? O primeiro cara que é maior que menos 2 é o menos 1. Sacou? Então tem que ter essa maldade aí, que no caso vai ser a letra C. É uma questão que talvez a galera tenha tido dificuldade, por mais que não seja difícil, mas é porque você tinha que ter uma percepção ali um pouquinho maliciosa para safar a sua situação. Perfeito? Próxima questão, uma questão de probabilidade, muito clássica também, ó. Uma bandeja contém 9 empadas, tudo bem? 9 empadas, ou seja, nós já temos a informação aqui que o total é 9. Show? E aí você tem ali, ó, de mesmo tamanho e aparência, mas com recheios diferentes. Então eu tenho 4 de frango, tá legal? 3 de palmito e 2 de camarão. Uma pessoa retira ao acaso 2 dessas empadas. A probabilidade de ambas serem de palmito. Cara, lembra? Probabilidade é o número de casos favoráveis sobre o número de casos possíveis. Isso aqui é a probabilidade. Então, na primeira empada, ele tem que tirar palmito. Eu tenho 3 empadas de palmito de um total de 9. Show? Na segunda empada, ele tem que tirar palmito, só que ele já tirou uma. Então, eu não tenho mais 3 de palmito, só vou ter o quê? 2. E eu também não tenho mais 9 empadas, eu só vou ter o quê? 8, porque uma foi retirada. Por que eu estou multiplicando, Maicon, as probabilidades? Porque eu estou fazendo uma coisa e a outra, retirando uma e outra. Tem o E subentendido. Se tem o E, você vai fazer o quê? Vai multiplicar. Show? E antes de multiplicar isso aqui, é óbvio que eu vou fazer o quê? Simplificar, né? Por 3 aqui, tá legal? E simplificar aqui por 2. No momento que eu faço isso, eu vou ficar aqui com 1/3 que multiplica 1/4. Multiplicação de frações é o de cima com o de cima. 1 vezes 1 vai dar 1. E 4 vezes 3 vai dar 12. 1 sobre 12 é a nossa gloriosa letra E. Perfeito? Excelente questãozinha aí para você fazer. Muito boa, novamente, muito clássica. Questão 37. Essa aqui é muito bacana, tá? É muito bacana. Ele tem a equação 2x² mais 7x mais 1 igual a 0. Ele falou que A e B são raízes e ele quer a expressão 4A mais 4B mais 7AB. A importância de você firmar a matemática básica, por isso que no nosso preparatório a gente começa do básico. Firma bem a base para o cara evoluir. Inclusive com algumas coisas que às vezes não está claro no edital, mas que são ferramentas, tipo produtos notáveis e fatoração. É uma ferramenta, não está lá falando que vai cair produtos notáveis e fatoração, mas é importante em vários assuntos de base para você fazer outras questões que estão no seu edital, beleza? De ensino médio, e é uma ferramenta que te safa, por exemplo, nessa questão aqui. Por que vai te safar? Equação de segundo grau, gente, não é só Bhaskara, não é só ficar fazendo fórmula de Bhaskara, tá legal? Por exemplo, aqui, ó, eu tô com 2x² mais 7x mais 1 é igual a 0. Se você faz Bhaskara aqui, provavelmente você tem uma raiz muito feia, muito feiosa, quebrada, delta não vai dar legal. E aí o que você tinha que fazer? Lembrar da soma e produto das raízes de uma equação de segundo grau. Como ele falou que A e B são raízes, então o A somado com B
tem a fórmula da soma e o A vezes B tem a fórmula do produto. Qual é a fórmula da soma das raízes? Beleza? Como ele está usando A e B aqui, deixa eu colocar aqui num outro slide para te explicar melhor. E aí eu faço direto. Ó. x1 mais x2 é menos B sobre A. x1 vezes x2 é C sobre A. Numa equação do segundo grau que tem essa cara aqui, ax ao quadrado mais bx mais c. Tá legal? O b é o coeficiente do x, o a é o coeficiente do x ao quadrado. Então, a soma das raízes é menos b sobre a e o produto é c sobre a. Se você aplica isso, ó, quem vai ser a soma das raízes aqui então? O a mais b. Porque aqui no caso dessa questão, ele chamou as raízes de a e b. Então, o a mais b é menos 7, que é menos o b, coeficiente, não esse b aqui que é a raiz, porque ele está dando a mesma letra, né? Sobre o a, que é 2. E quem é o produto? A vezes b. É o c, que é 1, e o a, que vale quanto? 2. Tá, Maicon, mas o que isso vai me ajudar a resolver o meu problema? Cara, olha só, 4a mais 4b mais 7ab, se você faz uma jogadinha aqui de produtos notáveis e fatoração, aqui no caso é uma fatoração, que é colocar o 4 em evidência, coloca o 4 em evidência, fica a mais b. Divide 4a por 4, fica só o a, divide 4b por 4, fica só o b. Beleza? E aqui fica 7, que já está multiplicando o AB. Beleza? Você tem aqui a soma e aqui você tem o produto. Beleza? Soma das raízes vai dar o quê? 4 que multiplica menos 7 sobre 2. Produto das raízes, 7 que multiplica quanto? 1 sobre 2. Tá beleza? 4 com 2 eu vou simplificar, vai ficar o quê? 2 que multiplica o menos 7. E você vai ter aqui 7 vezes 1 sobre 2, vai dar 7 sobre 2. 2 vezes menos 7 vai dar menos 14, mais 7 sobre 2. Ó. 2 vezes esse vai dar menos 28, com 7 vai dar menos 21. Então fica menos 21 sobre 2. Menos 21 sobre 2 vai dar a nossa gloriosa letra A. Questão muito boa, tá? Questão muito boa para você trabalhar aí as propriedades de equação do segundo grau. Show do milhão? Vamos lá, a questão 38, ela vai fazer o seguinte, e você tem como resolver essa questão aqui, cara, com um pulo do gato muito maneiro. Ó, um triângulo retângulo cuja hipotenusa mede 39 centímetros e a tangente de os ângulos agudos é 5 sobre 12, a soma das medidas dos catetos desse triângulo é igual a... Presta atenção, não existia um caminho mais fácil nessa questão do que você ter só uma visão além do alcance numa parada. Ó. Eu tenho um triângulo retângulo que tem 39 de hipotenusa. Aí eu vou chamar esse cateto aqui de A, esse de B e esse ângulo aqui de θ. Ele está me falando que a tangente de θ, beleza? É 5 sobre 12. E a tangente, o que é a tangente no triângulo retângulo? Cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, o A sobre B seria igual a 5 sobre 12. Só que aqui, cara, qual é a parada? O cara tinha que pensar no seguinte. Cara, triângulos pitagóricos, que a galera gosta de chamar de pitagórico, né? Você tem o famoso 3, 4, 5, beleza? E os seus múltiplos. E você tem o famoso, se você não acha ele famoso, é que você não estudou comigo, que é o hipotenusa 13, cateto 5, cateto 12. Olha agora essa parada aqui, ó. O 39, ele é 13 vezes 3. E olha ali a tangente, cara, é 5 sobre 12. A razão entre a tangente está dando 5 sobre 12. Então, se eu falar aqui, ó, 5, 12. É só você entender que pela tangente já dava para se ligar que é o triângulo 12, 5 e 13, só que com múltiplo de 3. Porque ó, a hipotenusa é 13 vezes 3. E a tangente, que é cateto oposto sobre adjacente, ou seno sobre cosseno, como você quiser, você vai ter ali que vai estar te dando a razão 5, 12. 5 sobre 12. Então já está na cara do gol que esse cateto aqui é 5 vezes 3 e aqui 12 vezes 3, porque aqui é 13 vezes 3. É o triângulo 5, 12, 13, múltiplo de 3. E a hipotenusa que te dava essa dica, e a tangente te dava a dica restante. Então, um cateto é 15 e o outro cateto vale quanto?
36. Beleza? Aí ele quer a soma 36 mais 15, que vai te dar como resultado 51. Tranquilo? Ah, Michael, mas aí, se eu não fizesse assim, olha o trabalho que você ia ter que ter. Você ia fazer Pitágoras, a ao quadrado, que é um cateto, mais b ao quadrado, que é outro cateto, é igual a 39 ao quadrado. E aqui da relação da tangente, você ia isolar ou a ou b e substituir aqui. Boa sorte, você ia perder um tempão. Só que olha como é que o domínio de alguns conceitos, e alguns, vamos botar assim, bizus, te ajudam na resolução da questão. Então aqui vai ser letra E, 51. Bastava você visualizar pela dica da hipotenusa e pela dica da tangente, que esse cara aqui era o triângulo 5, 12, 13 multiplicado por 3. Perfeito? Vamos lá. Questão 39. A figura a seguir mostra um triângulo equilátero. Beleza? E aí você tem as medidas ali. MA sendo 2, AB sendo 10, BN sendo 4. O que eu vou fazer aqui, gente? Só para ficar mais didático. Eu vou desenhar esse triângulo aqui de maneira maior. Só para a gente ficar aqui bem redondinho. Lembrando que ele é equilátero. E a questão está te falando que AB vale 10. Então, essa medida aqui vale 10. Então, aqui também vale 10, aqui também vale 10. Perfeito? E aqui eu tenho um N e aqui eu tenho um M. Só que olha só que parada maneira. Ó. MA vale 2. Então, ó, esse pedaço aqui vale 2. Conclusão. Se tudão vale 10... Por que eu sei que tudão vale 10, Michael? Ele não falou que ele é equilátero e falou o lado AB? Se AB mede 10, AC também e CB também. Tá legal? E se do M até o A vale 2 e tudo vale 10, esse lado aqui vale quanto? 8. Show? Agora, olha só. BN vale 4. Calma aí. Quem é BN, Michael? Quem é BN? BN é esse segmento aqui, ó. BN é esse segmento aqui, que vale 4. Só que se tudo vale 10, o que acontece, pequeno gafa? Para cá, vai sobrar quanto para fechar 10? 6. Ele quer o segmento BN. Ele quer quanto que vale esse pedacinho aqui, ó, que eu estou chamando de X. BN. Como é que eu vou descobrir isso aí, Michael? Como ele falou que o triângulo é equilátero, sucesso total. No triângulo equilátero, além de ter todos os ângulos iguais, você tem o quê? Todos os lados iguais além de ter todos os lados iguais, você tem todos os ângulos iguais, que é 60. E aí basta você aplicar, cara, uma gloriosa o quê? Gloriosa lei dos cossenos. Lembra da lei dos cossenos? Ó, aqui é A, aqui é B, aqui é C e aqui é θ. Aplicando a lei dos cossenos, você vai ter A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado menos 2 vezes B vezes C e o cosseno do ângulo compreendido entre eles. É isso que a gente vai fazer aqui. Só você voltar aqui, ó. Tenho dois lados, o ângulo, e eu preciso descobrir ali o lado oposto. É basicamente a mesma coisa. Só você aplicar. Então, aplicando a gloriosa lei dos cossenos, como é que a gente vai ficar aqui? A gente vai ficar com x ao quadrado é igual a 8 ao quadrado mais 6 ao quadrado menos 8 vezes 6, 2 vezes... Ou melhor... 2 vezes 8 vezes 6 e o cosseno do ângulo compreendido entre eles, que vale quanto? 60. O resto é história, né? X ao quadrado é igual a 64 mais 36. O cosseno de 60, ele vale 1 sobre 2. E aí, esse 2 vai morrer com esse daqui. Show? Então, você vai ficar com 6 vezes 8, 48. Só que vai ficar negativo, né? Porque é menos 2 vezes. Então, você vai ficar com x ao quadrado é igual a 100 menos o 48. Show do milhão? X ao quadrado vale quanto? 100 menos 48? 52. Passa para o outro lado como raiz quadrada, só o valor positivo, né? Porque isso aqui é a medida. E quem é a raiz de 52? Cara, o 52 você pode fazer o seguinte, ó. Se você quiser, você vai lá e fatora. 52 por 2, 26 por 2 vai dar 13. 13 é primo, vai dar 1. Beleza? Então, ele é 2 ao quadrado vezes 13. Então, é uma raiz de 2 ao quadrado vezes 13. Quem está ao quadrado na raiz quadrada, ó, mete o pé. Então, fica 2 raiz de 13. Show do milhão? Coisa bonitinha. 2 raiz de 13, gloriosa e poderosa. Letra C de casa. Maneira a questão, né? Outra questão clássica, tá? Você vai ver eu falando muito isso nessa correção. Show do milhão? Questão 40, ó. Tio Patinhas tem 11 moedas, algumas de ouro e as demais de prata.
Então, deixa eu fazer o seguinte, vamos dar nome aos bois. Eu vou falar que as moedas de ouro, a quantidade vale X. E as moedas de prata, a quantidade vale Y. Então, eu tenho que X mais Y vai dar 11, que é a quantidade de moedas, tá legal? Só que cada moeda de ouro vale 1.200, cada de prata vale 400, e o total de Tcash de dinheiro dá 7.600. Qual é o comando da questão? A diferença entre a quantidade das moedas de prata e a quantidade das moedas de ouro. Então, você tem que descobrir quem é X e Y. Tá, Michael, mas como é que eu vou fazer a outra equação aqui do sistema? Cara, é igual o que eu falo lá no nosso preparatório dos problemas de sistema, na parte de nivelamento, que é o seguinte, é um problema de dinheiro muito clássico esse daqui. Tem até o exemplo da nota lá no curso. Só que aqui tá com moeda e cada moeda tem um valor. Então, ó, se eu tivesse 10 moedas de ouro, como é que eu ia saber quanto de dinheiro eu teria com aquela moeda de ouro? 10 vezes o valor que a moeda tem. Entendeu? 3 moedas de prata. Como é que eu ia saber quanto de dinheiro eu tenho na moeda de prata? 3 vezes o valor que aquela moeda tem. A quantidade eu tenho X de uma e Y da outra, mas eu tenho o valor. Então, olha só, se eu faço 1.200 vezes a quantidade de moedas de ouro, que é X, mais 400 vezes a quantidade de moeda de prata, que é Y, somando essas quantias, tem que dar um total de dinheiro, que é igual a 7.600. E aí o restante agora é só você brincar, tá? Você pode dividir por 100 a equação de baixo, para ficar assim, beleza? E aí vai ficar 12x. Podia dividir por 400 direto, tá? Mas eu vou fazer aqui de forma bem didática, para você não se perder. Então, x mais y é igual a 11, belezinha? E aí aqui eu fiquei com 12x mais 4y é igual a 76. Perfeito? Aí agora que eu fiz isso, o que você vai fazer? Você pode dividir todo mundo aqui da equação de baixo por 4. Quando você faz isso, você vai ficar com x mais y é igual a 11. Aqui você vai ficar com 3x mais y é igual a 76. Beleza? 76 dividido por quanto? Por 4. Só que 76 dividido por 4 vai te dar como resultado 19. Belezinha? E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer agora uma multiplicação por menos 1 na equação de cima ou subtrair as equações. Então, eu vou subtrair a equação de baixo pela de cima, que é a mesma coisa que multiplicar de cima por menos 1 e somar, que é o método da adição. Tá legal? Então, fazendo esse processo, eu vou ficar com 3x menos x, 2x. Y menos y morreu. 19 menos 11 vai me dar como resultado 6. Então, o x ele vale 3, né? Que é 6 sobre 2. Quantas moedas eu tenho no total? Eu não tenho 11 moedas no total? Então, o y é o que falta para fechar 11. Tudo bem? Quantas moedas, então, eu vou ter ali para fechar 11? Vai ser 11 menos 3, no caso, que vai me dar como resultado 8. Então, eu tenho aqui, ó, 8 moedas de cada. Tranquilo? Show do milhão até então? Não, 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 porque aqui o inimigo agiu, né, gente? Aqui, no caso, 19 menos 11 vai dar 8, né? Então, aqui é 8, aqui o x vai dar 4, e aí, se o x deu 4, o y vai ser igual a 7, beleza? Para fechar 11. Agora sim, tinha feito conta errada ali, né? Belezinha? Aí, o que você vai ter aqui, então? Você vai ter que, ele quer a diferença entre as moedas, né? As moedas de prata e ouro, então eu tenho 7 menos 4, que vai me dar como resultado 3, né? Que vai bater com a nossa gloriosa letra C. Questão bem classicazinha de sistemas para você poder resolver sem nenhum problema adicional. Questão 41. Duas maneiras de resolver essa questão, tá? Considere que uma dívida do cartão de crédito aumente 100% ao ano. Imagina que a dívida inicial seja de 1.000. No final de 5 anos, qual vai ser a dívida dele? Cara, primeira maneira de você fazer isso aqui é na mão, tá beleza? É na mão. Como assim na mão? Ó, você tem 1.000. O que é dívida aumentar 100%? Gente, aumentar 100% é você dobrar, é multiplicar por 2, tá legal? Então, você tem 1.000. Quando passa um ano, a dívida virou quanto? 2.000. Quando passa 2 anos, a dívida vai dobrar, vai virar quanto? 4.000. Quando passa 3 anos, ela vai dobrar de novo, vai virar quanto? 8.000. Quando passa 4 anos, ela dobrou. Aí já vai valer quanto? 16.000. E quando for chegar no 5º ano, ela vai valer quanto? 32.000.
gloriosa letra D de dado. Maicon, eu fiz por juros compostos. Calma, cara. Montante nos juros compostos é igual a capital, 1 mais I, que é a taxa, elevado ao tempo. Tudo bem? Qual vai ser o montante, então, que ele vai ter? O montante vai ser igual ao capital, que é 1.000, 1 mais o I. No caso, a taxa é 100%, 100 sobre 100, que acaba que vai dar 1. E o tempo aqui, no caso, que é 5. Então, fica 1.000 vezes 2 elevado a 5. Sabe quanto que é 2 elevado a 5? 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 32. Então, ficou 1.000 vezes 32, o que vai te dar como resultado 32.000. Mesma coisa, tá vendo? Acredito que são as duas formas que a pessoa pensou na hora de resolver essa questãozinha aqui. Show do milhão? Vamos lá. Próxima questão. Essa aqui é boa, hein? Considere o conjunto de 5 medidas a seguir. 5, 2, 3, x e 2. Sendo x o número inteiro. Sabe-se que x é mediana. Então, é uma questão de estatística básica desse conjunto. E ele tem moda única. A média desse conjunto de medidas é... Então, uma questão clássica falando de média, moda e mediana. Primeiramente, para você calcular a mediana, você tem que colocar os números em ordem crescente. Então, vamos lá. Se eu colocar na ordem crescente do jeito que eu tenho 2, 2, beleza? Eu tenho 3, x e 5. Só que, presta atenção, 2, 2, x, 3, 5. Por que eu sei que o x vai ficar no meio? Porque numa quantidade ímpar de elementos, a mediana é o termo central, uma vez que você coloca em ordem crescente, que foi o que eu fiz. Então, eu sei que tem 2, 2, tá legal? O x está no meio e depois vem o 3 e o 5, perfeito? E o x é um número inteiro. O x pode assumir que valor, gente? Você pode pensar, se o x for 2, vai acontecer uma situação. Mas se o x for 3, tem como ele ser outra coisa aqui? Não, porque ele falou que o x é inteiro, né? Então, ou ele é 2 ou ele é 3. Por que que ele não pode ser 3? Por causa dessa informação aqui, ó, que tem moda única. O que é moda? Moda é aquilo que mais aparece. Se o x for 3, eu vou estar com o 2 aparecendo 2 vezes e o 3 aparecendo 2 vezes. E aí vai me dar uma distribuição bimodal, ou seja, com uma moda dupla, 2 números que aparecem repetindo com a mesma quantidade, tanto 2 quanto 3. Então, não pode acontecer isso. Então, o x, obrigatoriamente, tem que ser 2. Por quê? Porque aí o 2 vai aparecer 3 vezes e a moda fica única. Pegou a visão? Além de ele ser mediana, que é o termo central, quando você está com os elementos em ordem crescente, o conjunto tem moda única, ou seja, não pode ter outra moda, é só uma coisa que repete com mais frequência. Então, ele vai ter que assumir 2 por conta disso, dessa combinação de informações. E no final das contas, ele está te perguntando qual é a média. E como é que você calcula a média? Aritmética simples. Você soma tudo e divide pelo total do que você está lidando. Então, como é que vai ficar essa brincadeira aqui? Eu vou ficar com 2 mais 2 mais 2, que é 6. Com 3 vai dar 9. O total aqui é 5, né, elementos. 2 mais 2 mais 2, 6. Mais 3, 9. Com 5 vai dar quanto? 14. 14 dividido por 5, que vai te dar como resultado 2,8. Show de bola? Letra A de aprovado. Vamos lá, galera. Questão 43, que diz o seguinte, ó. A figura abaixo mostra o triângulo ABC retângulo em ADF, beleza? Tal que a medida da base AD é o dobro da sua altura DE. Tudo bem? Sabendo que AB vale 8 e AC mede 6, qual é o perímetro do retângulo ADF? Questãozinha muito clássica, cara, para você poder fazer, que é o seguinte, ó. Você tem que esse lado AC mede 6, beleza? E você tem que esse lado aqui mede 8. Show de bola? Aí ele quer o perímetro desse triângulo aqui, que é o retângulo, que é o retângulo FEAD, onde ele falou que a base, que é 2x, aqui vai ser x, porque ele falou que a base é o dobro da sua altura DE. Perfeito. Aí, cara, o que você vai ter que fazer? Eu vou até desenhar esse triângulo aqui de modo maior, para você entender, porque é uma questão de semelhança de triângulos para você poder aplicar. Então, aqui, você tem um triângulo.
Aqui você tem um retângulo. E aqui você sabe que é 2x, aqui você sabe que é x. Tudo bem? Aqui nós sabemos que é 6. Aqui nós sabemos que é 6. E aqui embaixo nós sabemos que vale quanto? 8. Perfeito? Só que olha só, se daqui para cá vale 2x, quanto que vai valer o pedaço que está aqui restante? Você concorda comigo que esse pedaço restante aqui vai valer 8 menos 2x? Ó, tudo vale 8. Daqui para cá vale 2x. Então, o pedaço daqui vale quanto? 8 menos 2x. E aí, cara, você faz uma semelhança de triângulos, ó, porque aqui é 90 graus e aqui também é 90 graus. Você vai ter que aqui, por exemplo, eu posso chamar de ângulo verde e é o mesmo ângulo do triângulo grande. Então, basta você fazer uma semelhança. Se aqui eu chamar de roxo, como aqui tem 90 e o verde, aqui em cima só pode ser o quê? O roxo também. Aí você faz uma semelhança de triângulos, cara. Por exemplo, o maior comparado com o menor. Então, quem está na frente do ângulo roxo no maior é o 8. Quem está na frente do ângulo roxo no menor é o quê? É o 8 menos 2x. Beleza? Quem está na frente do verde no maior, aqui ó, quem está na frente do verde no maior é o 6. Quem está na frente do verde no menor é o x. Acabou. Só você fazer essa conta aí e ser feliz. Ó. Multiplica cruzado e manda abraço. 8 vezes x vai me dar como resultado 8x. 6 vezes 8 vai me dar como resultado 48. 6 vezes menos 2x vai me dar como resultado menos 12x. Então, vai ficar 8x mais 12x é igual a 48. Então, eu vou ficar com 20x é igual a 48. O x é igual a 48 dividido por 20. Se eu simplificar por 2, vai ficar 24 sobre 10. E dividir por 10 é fácil, né? Então, vai ficar 2,4. Então, o x, ele vale quanto? 2,4. Ele quer o perímetro do retângulo, cara. Você lembra como é que estava o retângulo? O retângulo, ele estava com aqui x e aqui vale quanto? 2x. No retângulo, os lados opostos são iguais. Então, você vai ter que o perímetro do retângulo é o quê? Soma dos lados. X mais 2x mais x mais 2x vai te dar quanto? 2 com 2, 4, mais 1x, 5, mais 1x, 6. O perímetro é 6x, mas aí, ó, o x a gente acabou de descobrir pela semelhança que ele vale quanto? 2,4. Se ele vale 2,4, você vai ficar com 2,4 vezes 6 é igual a 14,4. Tá legal? 14,4. Aí você volta lá e marca a gloriosa letra C de casa. Boa questão, né? Excelente. Vamos lá. Próxima questão, uma questão de geometria analítica. Essa questão aqui fala de área de um triângulo na geometria analítica. Então ele fala aqui, ó, no plano cartesiano, um triângulo cujos vértices são 0, 0, AB e CD, tem área dado pelo valor absoluto do quê? Meio vezes o determinante de AB com CD. A área do triângulo com vértices 0, 0, 5 menos 1, 8 e 6 é... Cara, a questão te ensinou a calcular. Então, aqui, na verdade, está te dando como calcular a área de um triângulo que em um dos vértices é a origem, porque a área de um triângulo na geometria analítica você faz de uma outra maneira, né? Aqui é o caso específico. Ele te explicou o caso específico. Então, você calcula o determinante, ele te ensinou aqui a fórmula. Então, ó, quem seria o AB? É o primeiro ponto, 5 menos 1. Então, 5 menos 1. Quem seria o CD? É o segundo ponto. Aqui, ó, o segundo ponto fora da origem, né? 0, 0, AB, CD. O CD seria o 8, 6. Calcula o determinante. Como é que calcula o determinante na matriz 2 por 2? Pequeno garfo. Produto da diagonal principal, mantém o sinal. Produto da diagonal secundária, você vai lá e troca o sinal. 5 vezes 6 vai dar 30. 8 vezes menos 1 vai dar quanto? Menos 8. Como é secundária, troca o sinal, fica o quê? Mais 8. Então, esse determinante aí tá te dando como resultado quanto? 38. Beleza? Valor absoluto disso, é um módulo, né? Se é positivo, continua positivo. Se é negativo, troca o sinal. Como é positivo, vai continuar positivo. Então, você vai ter aqui 38. E aí você divide por 2, né? Que é a mesma coisa que multiplicar por meio. Quanto que dá essa brincadeira? 19. Se é 19, dá a nossa gloriosa
letra E. Questão muito fácil, ele deu a fórmula, você podia fazer pela área tradicional ali do triângulo na geometria analítica, vai bater a mesma coisa sem problemas adicionais. Próxima questão, 45, ó. Uma função real definida por f de x igual a 2x mais 1 igual a x ao quadrado menos 1, qual é o f de 7? Cara, isso aqui é muito clássico. A gente tem várias questões dessa na nossa lista de função lá no nosso preparatório para bombeiro. Se você não está na nossa turma, clica aqui embaixo e vem fazer parte do nosso curso de matemática mais bisurado, que vai fazer você pegar essa prova aqui e macetar como os alunos macetaram, tá? É muito clássica. Por quê? Qual é o problema? O cara chega, taca aqui o 7, por exemplo. Então, eu vou fazer aqui, ó, versão errada, pegadinha, ó. O cara vai lá e, de modo equivocado, ele faz o seguinte, ele taca o 7 ali, fica 7 ao quadrado menos 1, ele vai encontrar 49 menos 1, e no final das contas ele vai encontrar 48 e vai marcar a letra E. Inimigo te bandou, te derrubou, te chutou e ainda pisou na tua cabeça, tá legal? Não tem nada a ver com isso. Aqui é o seguinte, se fosse só o f de x, você faria isso. Mas aqui, você tem que pensar, ó, f de 2x mais 1 e aquele que é o f de 7. Então, é só você pegar o valor que está no parênteses aqui e igualar no valor do parênteses que está aqui. Então, por exemplo, 2x mais 1 precisa ser igual a 7. 2x é igual a 7, o 1 vem para cá trocando o sinal. 2x é igual a 6. X é igual a 3. 6 dividido por 2. Aí sim, o x igual a 3 faz o valor que está aqui dentro virar um f de 7. Então, é o x igual a 3 que faz isso. Aí você substitui. 3 ao quadrado menos 1. 9 menos 1, que vai te dar como resultado 8. Letra A de aprovado. Uma pegadinha muito clássica de função, nem tão difícil, mas se o cara já fez algum exercício parecido, ele safava isso aqui sem nenhum problema adicional. Perfeito? Questão 46. Um sistema linear com 3 equações e 3 incógnitas. Parece que é bizarro, né? Vou fazer regra de Cramer, escalonamento, Michael, vou chorar. Não precisa, porque era muito fácil. Aqui, ele te facilitou ao máximo, tá? X mais x mais x igual a 21. Então, eu tenho que 3x é igual a 21. Ou seja, o x é igual a 21 dividido por 3. Então, o x vale 7 na primeira equação. Y mais y mais y é igual a 15. Tá bom. Você vai ter que 3y é igual a 15. Então, o y é igual a 15 sobre 3. O que vai te dar como resultado 5. E aí, no final, ele quer essa conta aqui, que é o valor de z, que é a pergunta dele. Acabou, né? X, que eu acabei de descobrir que vale 7, mais x, que vale 7, vezes o y, que vale 5, é igual a z. 7, 5 vezes 7 vai dar 35. Igual a z. 35 mais 7 é igual a quanto? 42. 42 é igual a z. Gloriosa letra A de aprovado. Próxima questão, 47. Cara, questão muito clássica. Quando dividimos um polinômio p de x por x mais 1, o resto da divisão é... Não precisava fazer, por exemplo, o que o camarada fez aqui na prova. Aplicar Brillo-Ruffini, nem nada. Nem fazer método de chaves, ó. É muito simples. Toda vez que você pegar um polinômio e quiser dividir ele por um polinômio de grau 1, aqui, ó, x mais 1, polinômio de grau 1, e quer saber o resto disso, é muito fácil. Você acha a raiz daquele polinômio de grau 1, por exemplo, x mais 1, que é a raiz, igual a 0, né? Então, você tem que x mais 1 é igual a 0. Então, o x tem que ser igual a menos 1. Pega esse valor e taca no polinômio. Que isso, Michael? É isso. Isso aqui é o famoso teorema do resto. O resto de uma divisão de um polinômio por um polinômio de grau 1 é o polinômio naquele valor da raiz do polinômio de grau 1. Que é isso que eu fiz aqui, tá? Calculei a raiz igualando a 0. Vou pegar esse valor e vou tacar no polinômio. Ou seja, você calcula aqui o p de menos 1. Você vai ficar com menos 1 ao quadrado mais 23 que multiplica menos 1 mais 24. Menos 1 ao quadrado vai te dar como resultado 1 positivo. 23 vezes menos 1 vai te dar como resultado menos 23. E aqui mais 24. Só que 24 com 1 dá 25. 25 menos 23 vai te dar como resultado 2. E se deu 2, é a gloriosa letra C de casa. Pegou a visão?
Questão 48. Essa que era maneira, hein? Questãozinha maneira, que é: considere a sigla CBmerge. O número de anagramas dessa sigla, nos quais as letras CB ficam juntas nessa ordem é... Vamos lá. CBmerge tem 6 letras, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Primeira coisa que eu queria te mostrar aqui, ó. Se eu colocar aqui o CB, eu posso colocar o CB junto nessa posição. Uma posição, tudo bem? Agora vem comigo, ó. Você concorda que eu posso trazer para cá? Colocar ele aqui, ó, andar uma casinha para cá? Então eu já teria 2 posições. Posso colocar aqui também 3 posições. Posso colocar nessas 2 casas aqui 4 posições. Posso colocar nessas 2 casas aqui 5 posições. Então eu teria 5 posições, ó. 1, 2, 3, 4, 5 posições para colocar as 2 letras CB juntas nessa ordem. Tudo bem? Show? Então, entendeu essa parada? Então, eu teria 5 posições. Aí agora eu quero que você visualize o seguinte, ó. Por exemplo, nesse caso aqui. Quando o CB está junto, me sobram aqui 4 casas para eu colocar 4 letras, que no caso ali seria o quê? O M, o E, o R e o J. 4 letras diferentes para eu colocar em 4 espaços. Como que a gente faz essa brincadeira aqui? A gente faz uma permutação de 4 elementos em 4 espaços. Então, é uma permutação de 4 elementos, que é a mesma coisa que 4 fatorial, que é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que te dá como resultado 24. Só que eu tenho essa permutação e as posições que o CB pode assumir, tá vendo? Tem um E ali. Então, além de acontecer essa brincadeira, você tem isso e a posição do CB. Então, tem que usar o princípio fundamental da contagem. Então, você vai ter aqui os 24, que significa da permutação das 4 letras, vezes 5, que são as posições que o CB pode assumir. E isso aqui, quando você faz a conta, vai te dar como resultado 120. Gloriosa letra B de bola. Show do milhão? Questão 49, cara. Penúltima questão da prova, uma questão de progressão aritmética. Fala o seguinte, ó. Considere a sequência de números naturais tais que o primeiro termo é 23 e cada a partir do segundo é 24 unidades maior que o termo anterior. Qual o centésimo termo da sequência? Olha que maneiro isso aqui, cara. Você tem o primeiro termo sendo 23. E aí, daqui você vai ter que somar 24 unidades. Ele fala que a partir do segundo ele é 24 unidades a mais do que o anterior. Então, 23 mais 24 vai te dar como resultado 47. E aí você vai seguindo o fluxo nessa brincadeira. Isso aqui é justamente uma progressão aritmética. E ele quer o centésimo termo. Ou seja, basta você usar o termo geral. Que é essa fórmula aqui, né? AN é igual a A1 mais N menos 1 vezes R. Ou seja, eu tenho aqui o A100. Quem é o A1? É o primeiro termo, 23. N menos 1. O N aqui no caso é 100. 100 menos 1. E quem é a razão? A razão é justamente esse valor constante que você vai adicionando. Então, aqui vezes 24. Então, você vai ficar com 23 mais 99 vezes 24. Todo milhão? Quando você faz ali, ó, 99 vezes 24, vai te dar como resultado 23 mais 2.376. E isso vai te dar, quando você faz a soma, 2.399. O que bate certinho com a nossa gloriosa letra C de casa. Show? Questão muito de boa, muito tranquila. Aplicação direto de PA. E para finalizar, rapaziada, questão 50 de geometria espacial, que é uma questão muito fácil. Ao meu ver, ela tem um pequeno problema. Eu vou comentar esse problema na resolução. Mas ela diz o seguinte, ó. Uma panela cilíndrica possui 30 centímetros de diâmetro com 20 centímetros de altura. Ou seja, eu tenho um cilindro que tem a seguinte configuração. Ele tem 20 centímetros de altura e 30 centímetros de diâmetro. Só que aí, dividindo por 2, vai me dar 15 aqui, 15 aqui, porque o raio é metade do diâmetro. E ele quer o volume da panela. Só que como é que a gente faz o volume da panela? O volume da panela que é um cilindro. O volume do cilindro é o quê? A área da base vezes a altura. Só que a base é um círculo. Como é que é a área do círculo? Π vezes R ao quadrado. Beleza? Vezes a altura. Então vai ficar π vezes o raio, que é 15, não é o diâmetro, é o raio. Ele deu o diâmetro, mas você tinha o raio.
tranquilo? Vezes a altura, que é 20. Qual é o problema que a gente tem aqui? Ele não deu a aproximação de π. Michael, você acha que essa questão tem que ser anulada? Cara, você pode até tentar entrar com recurso. Eu acho que ela não vai ser anulada, por quê? Por mais que ela tenha esse problema clássico de não estar falando a aproximação de π. Aí você pode entrar com recurso, ver se a banca vai querer anular ou não, mas é porque tá longe os valores das alternativas. Então, normalmente, nas questões de espacial, você adota π sendo 3 ou π sendo 3,14. Quando você adota o π como 3, eu vou te mostrar aqui, ó, peraí. Aqui vai ficar π vezes 15 ao quadrado. 15 vezes 15, 225 vezes 20. 4.500. Então, fica 4.500 vezes π. Tudo bem? Aí, você vai ficar com 4.500 π centímetros cúbicos. Só que, olha só, para você transformar em litro, o que você precisa ter? Metro cúbico, decímetro cúbico, centímetro cúbico. Eu tenho que voltar uma casa ali, beleza? O decímetro cúbico, que é, de fato, os litros, tudo bem? Então, galera, de centímetro cúbico para decímetro cúbico que vira litro. Como eu estou na escala de cúbica, uma casa você multiplica por 1.000 ou divide por 1.000, né? Então, aqui no caso, eu tenho que dividir por 1.000 para virar decímetro cúbico, que vai virar litro. Então, olha só, voltando aqui, quando eu dividir por 1.000, 4.500 dividido por 1.000, vai me dar 4,5 π, e aí vai ficar em litros. Aí aqui que está a treta, ó. Por quê? 4,5 π. Se você jogar o π como 3, aqui ó, vou fazer a conta até aqui rapidinho para vocês. Ó. Se você jogar o π como 3, ele vai te dar 13,5 litros. Beleza? E se você jogar como π sendo 3,14, ele vai te dar 14,13 litros. Que são as duas aproximações comuns para π. Tanto um quanto o outro, você só tem uma resposta que vai bater, que é a letra D, 14, que é o que seria mais próximo. Por isso que eu acho que não vai anular. Mas é uma questão muito simples e o que os caras só poderiam considerar π igual a quanto? Tanto, cara. Só isso. Bagulho bobo que eles deram mole aqui, mas eu acredito que não vai anular por conta disso, né? Independente dos dois valores que você use, você chega na mesma resposta. E os dois valores são as aproximações comuns. Mas, enfim, no geral, cara, uma prova muito tranquila. Achei uma prova muito de boa. A parte de matemática. O cara tinha plenas condições ali, cara. Você tinha uma ou duas questões forçando assim no máximo, considerado um pouquinho difíceis. No geral, é uma prova de questões clássicas, cara. É uma prova de questões tradicionais. Quando eu falo questão clássica e tradicional, é aquela questão que o cara que se prepara de verdade, por exemplo, os nossos alunos lá, cara, eles vão esbarrar com uma questão parecida com essa, pelo menos em algum momento da preparação. Porque a maioria dessas questões são exemplos de lista, são exemplos de aula, são questões clássicas que fazem parte de você aprender a matéria. Então, é uma prova que está acessível à parte de matemática, não foi nenhum bicho de sete cabeças e muitas pessoas vão tirar uma boa nota em relação a isso, beleza? Então, essa foi a correção. Se você quer ter a matemática mais bisurada para esse concurso, o link vai estar na descrição. Te vejo no próximo vídeo, na próxima aula. A playlist do CBMERG vai estar aparecendo aqui para você. Deus te abençoe e fui!